Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui sobre viga Baldami. Eu vou mostrar no Revit, vou mostrar no Robot aqui também uma análise para você. Esse tempo atrás eu fiz um vídeo no Instagram e eu falei, olha, a armadura, a viga Baldami, você não tem que se preocupar muito quando ela estiver enterrada em contato com o solo absorve parte da carga. Mesmo que na teoria você fale, olha, a carga da Baldami vai descarregar na sapata. Isso na teoria, tudo bem, você pode até dimensionar para isso. Mas na prática não vai acontecer isso. Se a viga estiver enterrada, está em contato com o solo, a grande parte da carga da parede que está sobre a Baldami o solo vai suportar. Eu vou tentar explicar para você neste vídeo aqui. Talvez você inicialmente esteja pensando, não, é impossível. Mas vamos analisar antes. E aí no vídeo eu disse o seguinte, olha, a armadura mínima de norma é suficiente, você não tem que se preocupar muito. Quando eu falar armadura mínima, eu estou dizendo para você colocar 2 barras de 8 embaixo, 2 barras de 8 em cima, tá? Aí a gente vai analisar no Robot se isso procede, tá ok? Agora, obviamente que se você colocar uma viga aí, não vai fazer uma Baldami com 10 metros de comprimento, eu estou falando aqui uma construçãozinha normal aí, uma viga Baldami. O que acontece? Que é um absurdo que eu vejo na internet, o pessoal aparece ali, cada comentário, cada besteira que o pessoal fala. Um me falou o seguinte, olha, às vezes a carga da laje descarrega na Baldami. Eu falei, como assim a carga da laje? Então imagina, tem o pilar aqui, tem uma viga, tem uma laje e a carga da laje descarrega na Baldami. Não tem como. O único jeito de ter é você ter um pilar nascendo na Baldami, sem fundação embaixo, que seria um absurdo. Você tem um pilar aqui e a laje descarregando e a viga, onde tem a laje está sendo suportada, está descarregando esse pilar aqui. Aí não está muito certo não. Nessa situação sim, aí poderia, mas numa estrutura normal, onde você faz pilar, faz funda a sapata embaixo. Aqui eu fiz uma sapata, já vou explicar mais alguma coisa. Tem as sapatas embaixo. Nessa situação aqui, não tem como a carga da laje descarregar na Baldami, que seria essa viga aqui, ó. A viga que está, a viga de base, que serve para você colocar a alvenaria ali do primeiro pavimento. Perfeito. Então não tem como, é impossível, impossível. Olha, mas se por uma aventura você colocar uma viga aqui, que tem uma laje nessa viga apoiada, e o correr da viga não suportar e a carga cair nessa parede, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande trinca nessa parede, uma rachadura no meio dela, de cima a baixo. Aí é problema estrutural, aí você, né, mas normalmente não tem como, a menos que fosse uma parede de alvenaria estrutural, fosse uma parede, às vezes, lá com ICF, que você faz a parede para suportar a laje. Aí é outra história, aí sim, aí faz sentido, porque daí, obviamente, toda a parede está recebendo a carga, e a alvenaria, ela é feita para receber a carga da estrutura. Aí não vai ter esse pilar também. Mas numa situação que tenha pilar e viga é diferente. Agora vamos pensar aqui nos absurdos que o pessoal fala. Um falou, olha, eu discordo porque você tem que pensar que embaixo aqui pode acontecer um vazamento e ter uma grande perder toda a área de solo embaixo. Imagine que construção que foi feita essa. Então você tem um vazamento ali e comprometer toda a área embaixo. Não sei se você sabe, mas antigamente, até hoje, até a gente está fazendo um prédio, a gente estava escavando para fazer a cortina de estacas de contenção do prédio ali, e a construção do lado, que é uma loja de veículo, ela é uma construção antiga, e a construção, a viga Baldami dessa construção, ela é feita naquele sistema concreto ciclópico, que era assim, o pessoal escavava uma vala, muita região ainda usa isso, escava-se uma vala ali de 50 centímetros de largura, enche de pedra dentro, coloca-se aí uma camada de concreto, faz um concreto em cima para regularizar, e sobre essa base ali assenta-se a alvenaria. Imagine esse pensamento que o pessoal está tendo de escorrer água, vazar água para baixo e perder toda a seção. Nessa mesma situação dessa estrutura, dessa viga com pedra, se acontecesse isso, ia descer toda a estrutura. Não é? Mesma coisa uma sapata, olha, se eu tiver um problema, se você fizer
escavou a sapata, não compactou o solo em volta, pode ter escorrer água, pode ter vazamento de esgoto, claro que a gente faz para não ter, mas pode, se tiver. E ele, a mesma forma que poderia perder toda a seção aqui embaixo, pode perder a seção lá. O outro absurdo que o pessoal fala, olha, ah não, mas se chover 40 dias, já está pensando de dilúvio, se chover 40 dias o solo perde toda a resistência. Existe o seguinte, o solo ele perde a resistência, quando a gente considera a tensão admissível do solo, já é o solo úmido, não é o solo seco. Se você pega uma argila seca, ela é uma pedra. A tensão admissível dela não é considerada ela seca, tá? Não faz o menor sentido, porque vai chover, o solo ela vai perder a resistência. Então, uma argila seca é dura que nem uma pedra, uma argila molhou, ela solta. Porém, ela tem uma tensão admissível, meio quilo, 1 quilo por centímetro quadrado, tá? Que é uma tensão baixa. Agora, então o pessoal começa a imaginar, e mesmo quando você faz um ensaio de corpo de prova, quando você fez lá a aula de mecânica dos solos, mesmo o solo, ele vai ter ali, ela consegue ter um coeficiente máximo ali de umidade, uma saturação, ela entra no estado, então a partir daquele ponto não tem como ficar mais úmido. Então choveu 2 dias, choveu 20 dias, vai ter a mesma coisa. O solo ele chega a um limite de saturação ali, ele não vai ter mais umidade, não vai ficar mais mole. No menos que virou um pântano agora, virou um pântano aqui, aí mudou todo o cenário. Mas, e outra história também, o pessoal começa a variar, começa a imaginar cenários assim, ah não, mas e se for uma ribanceira e a chuva escorrer toda a água de baixo aqui, tirar, poxa, é um imaginário assim, absurdo que o pessoal consegue ter, né? Tudo isso que eu estou falando, esse imaginário de criar bolsão de água, a chuva vir levar, pode acontecer em qualquer obra. Então imagine quem faz com radier, que é uma laje sobre o solo. Imagine nessa situação então. Né? Não pode acontecer um bolsão de ar no radier, não pode acontecer de a chuva vir levar tudo. Óbvio que se você tem uma situação em que é um terreno, uma ribanceira ali, né? Você vai fazer uma fundação diferente. Se você tem uma água que possa vir aqui para o terreno, escoar para dentro da construção, você vai criar um sistema de drenagem em volta para a água, vai fazer um corte no solo de modo que a água escoe para fora e não para baixo da edificação. Tudo isso é pensamento. Agora vamos pensar para aqueles agora que pensam que, quando eu dei o exemplo, eu falei o seguinte, e inclusive, digo de passagem, até ia colocar o vídeo aqui, viga baldame sem ferro, esse é o título do vídeo, mas não é que eu estou falando para você fazer viga baldame sem ferro, eu quero apenas demonstrar uma coisa aqui para você. E vou explicar alguns detalhes. Alguns falam assim, eu fiz um vídeo e falei, olha, você tem que considerar o solo sobre a viga, porque ele contribui grandemente, né, para sustentar. Essa viga aqui é uma parede de terra, essa parede ela foi descartada, eu apenas quando estava fazendo estudo sobre paredes de taipa, eu fiz umas paredes aqui no terreno, eu estou aqui no interior, eu fiz algumas paredes aqui para teste, né? Essa parede foi descartada, mas eu deixei ela, acabou ficando aqui, e ela até tem algumas madeiras em cima dela aqui. Essa parede tem 1,20, ela tem pouco mais de 500 kg por metro quadrado, por metro linear, né? Uma parede, a terra compactada a cada 10 centímetros, ela pesa em torno de 200 kg. Então, aqui tem 25, né, de largura essa parede, então dá uns 500 kg. Ela tem 1,20, um pouquinho mais de 500 kg. É mais ou menos o peso de uma parede de alvenaria, segundo a norma, a NBR 6120, se você acessar lá, tem o peso de alvenaria considerado no cálculo. Ok? Então é o equivalente, esse 1,20 m é o equivalente ao peso de aí 3 metros de alvenaria, aí 2,70, 2,80 de alvenaria sobre uma viga. Alguns falam que considera a viga, o cálculo da viga baldame como se fosse viga aérea. Eu vou provar que mesmo considerando como viga aérea, 2 barras de 8 embaixo, 2 barras de 8 em cima, é possível também. E se você desprezar o solo. Agora vamos lá. A questão é a seguinte, essa viga que você está vendo aqui, ela na verdade nem tem característica de viga, porque a viga geralmente é mais larga e mais alta, né? É menos larga e mais alta. Aqui ela tem apenas 10 centímetros de espessura. Eu fiz para teste, essa viga aqui é somente para fazer testes. Eu faço testes no solo aqui e observo que não tem nenhuma trinca nela, né?
E nem fiz com concreto tão forte, porque eu só precisava para fazer os testes de parede. E aí eu pensei, um dia eu vou vir aqui e vou desmanchar essa viga, então não vou colocar ferro. Essa viga está totalmente sem ferro. Por quê? Como tem o solo embaixo, não precisa de ferro. Agora você vai pensar, professor, você está falando que na viga Baldame não precisa de ferro? Negativo, não estou falando nada disso. Estou falando que aqui eu fiz sem ferro, para demonstrar que se essa viga fosse aérea, ela não resistiria ao peso dessa carga sobre ela. Com essa espessura de viga, se ela tivesse aérea, ou biapoiada lá, e um pouquinho levantada do chão, podia ser 1 centímetro que tivesse fora do chão, ela teria rachado no meio. Nesse caso aqui, ela não racha porque a carga está uniformemente distribuída e ela está sobre toda a viga, e a viga está totalmente apoiada sobre o chão, tá? Ok, esse é o primeiro ponto. Ó, para exemplificar para você, eu peguei essa madeira aqui, ela é bem rígida, ela aguenta meu peso, eu peso mais de 100 kg, tranquilamente, tá? E aqui eu coloquei como se fosse o equivalente a 2 apoios de fundação. Vamos pensar que seria o pilarete de uma fundação que esteja enterrado. Então essa viga aqui, obviamente que eu estou fazendo ela aqui sobre o solo, mas ela estaria dentro do solo, né, enterrada ali, uns 30 centímetros abaixo. Já vou falar também mais alguns detalhes que eu vejo que o pessoal não consegue pensar. Olha só, se eu coloco ali, ó, tá? A viga ela está fora do chão, perfeito? Se eu subir em cima dessa viga, eu até olhei o chão para que o equivalente ali ao pilarete descesse, fosse enterrado, tá ok? Do tipo que está aqui elevado, ou se tivesse um solo fofo embaixo, a carga, o meu peso aqui, 100% vai descarregar no pilarete, perfeito? Perfeito. Vou subir em cima, só para você perceber, ó. Vou subir em cima, ó, nem subi na verdade, porque o solo tá mole, ó, encostou no chão. Enterrou os dois lados. Não ficou bem homogêneo porque eu meio desequilibrei um pouco, mas ela está enterrada no chão. Agora imagine aqui, ó. Embaixo tem 2 apoios, certo? Tem 2 apoios que seria o equivalente ao pilarete de uma sapata. Vamos imaginar que embaixo desses 2 apoios eu coloque uma uva. Uma uva. Vou lá embaixo, magicamente eu faço aparecer uma uva embaixo. Se você, na tua ignorância, acreditar que a eu subir em cima dessa peça, o meu peso está descarregando 100% nos apoios, então, com certeza, estaria caindo mais de 50 kg em cada um dos apoios, com certeza esmagaria uma uva facilmente. Agora a questão é que se eu subir em cima aqui, não desce, não vai descer, não vai descer. Portanto, não esmagaria essa uva que está embaixo. Veja bem, eu não produzi uma carga uniforme, né? Porque você acaba pisando ali mais concentrado nas extremidades, né? E diga-se de passagem, a parede não estaria até o limite. Se aqui tem um pilar, a parede estaria somente até aqui, né? Então a carga estaria concentrada aqui. Eu não produzi uma carga uniforme, porque obviamente eu estou pisando para exemplificar para você. Agora, poxa, se o meu peso for 100% para os apoios, então esmagaria, com certeza. Teria que descer os dois lados. E por que não desce? Porque para o meu peso fazer os apoios descer, ele tem que fazer o solo descer. E o solo que está embaixo dessa viga, ele contribui para ela não descer. Agora você vai falar assim, eu não considero o solo embaixo. Não importa se você considera ou se não considera. Isso não vai mudar o fato de que o solo não vai descer. Eu falei o seguinte, ó, o solo ele absorve a carga. Vamos pensar o seguinte, se eu desse essa viga, essa aqui é uma viga de concreto, e falasse para você, colocasse esse pessoal que acredita que o solo não atua em nada. Se eu falo para ele, olha, tá aqui uma viga, eu quero que você agora pegue um colega teu e levante essa viga. Vai um de um lado aqui, outro do outro, e levanta a viga e coloca ela sobre a cabeça. 100% dessa carga aqui vai estar descarregando na cabeça das duas pessoas lá. Tá entendendo? 100%. Por quê? Vai vir parte para um, parte para outro. Vai doer a cabeça, vai... Aí imagine que essa carga começa a empurrar a pessoa para baixo. Começa a empurrar... Vamos imaginar que essa pessoa está na função do pilar aqui. Eu coloquei essa viga, mandei a pessoa levantar aqui sobre a cabeça. Então essa aqui é a viga que está apoiada na cabeça do indivíduo, dos dois lados. Desses cabeça oca que acham que
que o solo não atua em nada. Muito bem, aí eu falo o seguinte, olha, tá aqui, você está suspendendo, vai dar uma dor de cabeça danada, sabia que é pesado pra caramba. Aí o que aconteceu? Imagine agora que o solo embaixo que a pessoa está apoiando, imagine que os dois estão nesses buracos aqui. O solo embaixo começa a descer, começa a descer, começa a descer, até o ponto em que essa viga toca esse solo aqui, ó. Então imagine que essa viga está elevada, ela estivesse acima, mas ela vai descendo até tocar o chão. Quando tocar o chão, você acha que os dois lá vão estar recebendo a carga dessa viga na cabeça deles? Vai chegar um ponto que eles vão estar totalmente aliviados, porque a carga dessa viga aqui, não importa se tem a parede sobre aqui, o solo vai segurar. O solo vai segurar. Pode estar chovendo o que for, se quiser fazer esse teste num buraco, aí faça. Né? Pegue um poste de construção, faça um buraco numa extremidade, numa outra lá, e vê se o solo vai segurar. Não é a mesma coisa de uma viga aérea. Tá entendendo? Ah, mas a definição... Eu não estou falando de definição, não importa. Se você quiser calcular como viga aérea, pode calcular. Eu estou falando na prática, Tem pedreiro que faz só uma vala e coloca concreto dentro e já faz viga baldâmica. Nem ferro não coloca. Já vi gente fazer com bambu e funciona também. O que vai acontecer na situação? Se romper o solo embaixo, a viga rompe. Se romper o solo embaixo, a viga rompe. E se nessa viga aqui eu tiver armadura, tá ali 2 barras de 10 embaixo, 2 barras de 10 em cima. Enquanto o solo está segurando, a armadura não está atuando nenhum centímetro, não está sendo utilizada em nada. Do momento que o solo começou a ceder, o solo não está dando conta de resistir a essa carga aqui, imagina que ela está apoiada nas extremidades, aí a armadura começa a entrar em ação. Por isso que a armadura é passiva, ela entra em ação quando a carga entra em cima. É diferente da armadura protendida, que é uma armadura ativa. Então, nessa situação, o que eu estou dizendo, se você duvida disso aqui, faça o experimento. Vai lá no campo, lá no interior, faça uma vala. Diga-se de passagem, um outro procedimento que eu uso quando faço a baldame, eu compacto o fundo da baldame, eu não deixo o terreno solto. Eu tenho um socador pneumático manual, você soca o fundo. Ah, mas tem gente que não faz, não importa, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, independente de você só abrir um buraco aqui com a enxada, não compactou, jogou concreto dentro aqui, imagine, depois cavou a ponta da viga aqui para deixar esse buraco, igual está aqui no desenho. A viga não vai descer. E por que ela não está descendo? Por que ela não está descendo? Porque tem o solo embaixo. Porque se você falar para mim que 100% da carga da baldame vai para o pilarete, para a fundação, então o solo está aqui, então ele deveria descer, então deveria estar descendo, não deveria? Então todo esse solo aqui, ó, não está fazendo função nenhuma. Olha, eu não quero considerar o solo porque eu não confio. Não tem problema, pode fazer aérea, se você quiser. Mas mesmo eu fazendo como aérea, eu vou te mostrar que numa construção aí pequena, dependendo do vão aí da tua viga baldame, a armadura mínima é suficiente. É isso que eu quis dizer no vídeo. Eu falei assim, olha, a armadura mínima é suficiente. Então, primeiro aí, faz o teste. Só para comprovar para você, eu fiz lá no meu terreno, lá no interior, lá eu precisava fazer uma parede taipa de pilão. Falei, vou fazer uma parede taipa de pilão para estudo, apenas para análise, a parede. Eu peguei um solo argiloso lá, né, uma resistência não muito alta. Eu fiz uma viga, eu falei, poxa, essa viga aqui é provisória, eu não vou utilizar ela depois, eu vou querer quebrar ela e desmontar. Eu só quero essa viga para eu fazer uma parede teste e depois, se eu colocar ferro, vai dar mais trabalho para eu fazer desmontar essa viga. Eu fiz uma viga sobre o solo, dei uma leve escavadinha lá no solo, fiz uma vala baixa, fiz uma viga de 10 de altura, 10 centímetros de altura mais ou menos. Tá lá, posso até mostrar o vídeo para vocês. Até fiz um vídeo, ia colocar aqui, 10 centímetros. Sobre essa viga, depois eu concretei sem ferro, sem nada, eu fiz uma parede taipa de pilão, uma parede maciça, 25 centímetros de largura, compactada, 1,5 m de altura. Tem mais ou menos ali dá o equivalente ao peso de uma parede de alvenaria de 3 metros de altura e rebocada, tá? O peso dessa parede, que é bem mais pesado porque é maciço. Pergunte se apareceu uma trinca na viga sequer, nada. Mas se o solo ceder, vai trincar. Mas não cedeu e choveu, faz 3 anos que está lá. Está intacta a viga,
sem nenhuma trinca. Isso prova que o solo absorve carga. Agora, obviamente, se eu vier aqui e remover todo o solo que está embaixo da viga Baldame, remover todo ele, ficou aqui só o pilarete aqui, automaticamente toda a carga vai para a fundação. Daí sim, não tem solo embaixo. Se você perder parte da seção, que nem o pessoal acha, caiu água aqui, amoleceu, perdeu parte do solo embaixo, obviamente que a viga vai querer ceder, vai querer fletir, a armadura entra em ação e combate. Tá certo? Outra situação que alguns começam a variar é o seguinte, ó. Vamos pegar essa topografia, às vezes o pessoal vai fazer uma construção, é muito comum, eu já vi, meu irmão era construtor e fazia assim também, que é um jeito que o pessoal faz construção. É muito comum. Ó, imagine o seguinte, aqui está exposto, ó. Você tem um terreno irregular. Imagine a situação aqui, ó, que você tem um terreno irregular, desse tipo aqui, e você não vai mexer no terreno, você não vai planar o terreno durante a construção. O que o pessoal faz? Faz ali a fundação, ok, bloco ou sapata, faz um pilarete, nivela esses pilaretes, entre esses pilaretes aqui, ele faz uma alvenaria, tá no solo aqui, ó, faz uma alvenaria aqui, dentro aqui é cheio de terra, compacta, dentro vai ser o piso da construção, piso, não é a laje, o piso, sem armadura, né? Faz o piso contra piso ali. Essa parede aqui, essa viga aqui, que é a viga que vai receber a parede da edificação, está sobre uma alvenaria que foi feita de base aqui. Não é a mesma situação do solo que eu estou falando agora, tá? Por mais que mesmo assim, essa alvenaria, aí eu prefiro considerar a carga direto sobre, como se fosse aérea mesmo. É outra situação, não estou falando da viga enterrada aqui. Aqui ela está sobre a alvenaria. Se você nessa construção tua que você fez acontecer do solo ceder, esse pilar que desceu com a fundação, você vai ter uma trinca diagonal assim nessa parede e nessa outra aqui também vai ter uma trinca diagonal. Se essa sapata descer. Se essa sapata descer, você vai ter uma trinca diagonal assim. Faz um X com a trinca, ele aponta onde que está descendo, né? O X, a linha que você fez, já tinha a linha da trinca, você fez um X e aponta para onde que está recalcando, ok? Então é a situação. Então tire da cabeça que a carga da laje vai para Baldame. A única coisa que tem aqui é a carga da parede, tá? A parede você tem mais ou menos em termos de peso, numa parede de alvenaria. Vamos pensar ali uma parede aí com 30... nem vou calcular aqui para você ver, mas você vai ter ali mais ou menos uns... Se você considerar 33 tijolos por metro quadrado, vezes 2,8, mais ou menos a altura que você vai ter, 92 tijolos vezes 1,9, que é o peso mais ou menos de um tijolo, só em tijolo, sem a massa de assentamento, mais reboco, dá isso aqui, ó. Você tem ali mais com reboco, chapisco e massa, aí mais uns 300 kg por metro. Você vai ter uns 475 kg a 500 kg aí. Até a tabela da NBR 6120 tem lá o peso que você deve considerar por parede. Isso é alvenaria. Agora, se for alvenaria deitada, largura de 20, muda um pouco o peso. Então, esse peso aqui, a grosso modo, eu vou considerar 600 kg no cálculo aqui, só para você entender. No robot estrutural, nós temos aqui uma situação. Nós temos aqui uma viga, eu considerei como se fosse viga Baldame aqui. Eu lancei aqui umas medidas, só para você entender. Tá a 3,5 metros de distância aqui, ó, de um pilar ao outro. Tá? Geralmente pode variar, pode ser 4, pode ser 3,5, pode ser 3, depende da parede. Então eu fiz com essa dimensão aí. Aí você vai falar, professor, mas se for uma viga de 6 metros, viga Baldame, pode ser. Se fizer uma viga aí, vai ter uma parede aqui descarregando sobre essa viga. A viga que está, a viga Baldame, quando a gente tem a viga em contato com o solo, vamos pensar que o solo está ali. Esqueça a viagem, não viaje que
ocorreu uma explosão nuclear e abriu uma cratera embaixo da viga. Esqueça que o solo perdeu 100% da resistência. Imagine que o solo está ali. Então vamos pensar que esse exemplo estou dando enquanto tiver solo embaixo. Uma viga aqui de 3,5 metros, você tem a viga de 15 de largura, 15 por 1 metro, 15 por 100. Você tem uma área de 1.500 centímetros quadrados embaixo de uma parede de 1 metro. 1.500 centímetros quadrados, tá? Num metro linear de viga. Na pior das hipóteses, que o meu terreno é horrível, muito ruim, e ele resiste meio quilo, ainda assim ele seria capaz de suportar 750 kg sem romper o solo. Lembre-se de um detalhe, quando eu falo tensão admissível do solo, quando eu digo que o solo resiste a 1 kg por tabela, significa que em teste ele resiste a 3 kg, ele rompe com 3 kg, coeficiente de segurança 3. Ele rompe muito, quando você tem uma tabela ali de prática que fala, ó, a tensão que você pode admitir no cálculo é 1 kg. Na prática ele vai romper muito acima disso. Isso aqui é o que você pode admitir, já pensando na segurança. Então quando eu falo que eu considero 0,5, isso eu estou admitindo. Mesmo que eu admitisse 0,25 kg vezes 1.500, ainda assim você resistiria praticamente quase que a carga toda da parede, a cada metro linear. É isso que eu estou explicando, é essa a ideia que eu estou passando. Agora, se você quer considerar viga S, se você quer dizer não, o solo não atua em nada, não tem problema, pode ficar com a tua ideia aí. O que eu estou passando é a prática. A definição da Baldame, vá a merda com definição de Baldame. Não estou falando de definição, estou falando a prática, o que acontece. Isso aí feito prova em campo, feito obras que muita gente faz. Olha, mas a norma fala, claro que a norma fala que a gente tem que colocar armadura mínima, mas eu estou dizendo que se o pedreiro fizer lá uma viga sem armadura, pode ser que ela não desça 1 centímetro, não descendo, o solo não descendo, não vai ter atuação de armadura. Eu não estou dizendo que você não deve fazer com armadura, porque a norma não me permite dizer isso. Porque a norma exige uma armadura mínima, por isso que eu falei, a armadura mínima é suficiente. Agora veja aqui nesse exemplo. Nós temos aqui uma viga Baldame, onde eu coloquei uma carga de 600 kg, bem mais alto do que eu falei que é a carga, 600 kg por metro linear. Eu fiz uma combinação aqui, majorei a carga ainda, então eu vou considerar 840 kg. Praticamente quase que o dobro do que seria uma carga real de parede, dependendo da altura da parede aqui. 840 kg. Eu pego essa viga aqui e vou calcular, deixa eu vir aqui já, projeto, armadura fornecida. Essa viga 8, ela já está calculada inclusive, ó. Com a combinação, com a carga. E nós temos aqui uma nota de cálculo. Essa nota de cálculo aqui, ele vai dizer o cobrimento que eu fiz. Ela vai dizer qual que é a armadura necessária com a combinação de carga. Olha só, 0,96 centímetros quadrado de aço, armadura máxima. Isso que ele deu um momento alto nos apoios ali, tá? 0,96 centímetros quadrados, 0,6. 0,96 centímetros quadrados é 2 barras de 8, que é a armadura que eu estou falando. Cada barra de 8 tem meio centímetro, então tem 1 centímetro quadrado. Entenda uma coisa, nessa situação que eu estou falando aqui, nessa situação que eu acabei de calcular aqui para você, essa viga aqui, ela está sendo considerada totalmente sem apoio embaixo. Ela está livre, não tem nenhum solo abaixo. Deu aquela armadura. Se eu considerasse o solo abaixo, a armadura aqui dá 0 necessária. Somente a armadura de norma que eu teria que colocar. Mas a armadura necessária do cálculo de projeto seria 0. Tá entendendo? Se eu considerar. Então, essa ideia que você tem, olha, mas deu lá caiu uma tsar bomba lá e rompeu o solo embaixo. Abriu uma cratera, perdeu todo o apoio. Não tem nenhum problema, porque eu já estou dizendo que essa armadura é suficiente. Olha, mas molhou ali, infiltrou água ali. Imagine uma situação que vazou água aqui e essa água está a ponto de perder todo o solo aqui. Imagine como é que está o piso embaixo então. Imagine o piso que é todo apoiado no chão.
Né? Nessa visão que a pessoa tem de que se abrir, vai ter que reformar toda a obra se acontecer isso. Então, às vezes é difícil explicar essas coisas, porque tem os caras, eu acho que, aqueles que sabe que 90% dos caras que se formam na faculdade, eles não sei nem como se formaram, né? Mas assim, eles não têm, a cabeça deles não consegue enxergar essas questões. E então é só para você pensar, né? Eu não estou falando nada de definição de viga, não estou falando nada que você, se você quiser armar, quiser calcular como se fosse uma viga biapoiada, apesar de não ser. Aqui o robot ele analisa para mim a viga numa situação real, onde tem o pilar aqui, você deixou o arranque, então por isso que ele considera momento assim. Mas se eu quiser considerar livre, apoiado, o que na prática não é, né? Apoiado seria se ela estivesse solta aqui nas extremidades. Daí eu considerei como apoio. Então aqui está o comportamento dessa estrutura está exatamente, olha, já aqui nessa extremidade ela já está um comportamento diferente, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, essa aqui está sozinha, ó. Tem um pequeno momento lá. Se eu pego essa viga 10 aqui e calculo, ó, projeto, armadura fornecida de elementos. Viga 10, vamos ver. Essa viga também está com uma carga ali, ó. Calculando pela combinação que eu fiz. Então tá o peso de 840 kg. Tem essa viga aqui. Eu vou ativar aqui NBR, só para ficar ok. Processo cálculo. Pronto. Viga nota. Nota da viga 10. Vai mostrar a carga, o vão, o cobrimento. Cadê? Ó, a armadura necessária aqui no fundo, ó, 1 centímetro. Isso na parte embaixo. Porque ela está basicamente considerando tudo embaixo. 1,04. Né? Então, por isso que eu digo que a armadura mínima de norma é suficiente. Tá entendendo? Mas não distorça as coisas. Não pense que eu estou dizendo, olha, você deve calcular. Eu estou falando, não estou dizendo, se você não quiser considerar o solo, não considere. Mas quando eu falei, você não tem que se preocupar, eu quis dizer isso. Que mesmo que você errasse por um pouquinho, o solo vai atuar. Por mais que você deixe 50% do solo, por mais que você considere 30% da carga do solo, da resistência dele aqui, mas ele vai atuar. Não tem como não atuar. Não tem como. É humanamente impossível isso acontecer. É mecanicamente impossível isso acontecer. Largue uma viga lá sobre o solo, pode subir toda a tua família em cima dela, sem nenhum apoio na base. Ela não vai descer 1 centímetro, mesmo em dia de chuva. Tá entendendo? Óbvio que a gente não vai fazer assim. Quando a gente vai fazer assim, a gente faz uma sapata corrida, que é uma viga um pouco mais larga. Porque daí a gente considera a carga da alvenaria ali, a laje em cima. Porque aqui nessa situação só tem a carga da parede. Se eu considerar a sapata corrida, tem a carga de todo o pavimento em cima ali. Tem a carga da parede, a carga da laje ou do forro, da cobertura que vai descarregar ao longo. Então a gente faz uma sapata, ela é uma viga como se fosse essa viga aqui, só que deitada ao contrário, porque vai ter mais área de contato. Tá? Então é uma sapata ao longo de toda. Então nessa mesma situação dos imaginários aí do pessoal que pensa que vai acontecer de perder a seção do solo embaixo. Se acontecer de perder a seção numa sapata corrida, você vai ter também problema, porque a gente considera a resistência do solo para suporte da sapata, né? O solo, não importa, você pode colocar 1 tonelada de ferro na viga. O solo cedeu, o solo da sapata cedeu, vai descer a construção para baixo. Isso é o recalque. Tem casos de obra que desceu um andar inteiro, né? Em Santos, né, acho que tem esse tipo de situação, que os prédios são tortos, alguns desceram abaixo, mas teve um caso aí numa cidade aí que aconteceu de descer o prédio um andar inteiro. Quer dizer, o térreo ficou lá no subsolo. Beleza, pessoal? Espero que clarei, mas eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai trazer alguns pombos. Pombo é aquele cara que não produz porcaria nenhuma na internet e entra aqui só para encher o saco, comentar. Abraço, até mais.